Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Só aguardando chegar mais gente para a gente retomar aqui o assunto. Muito bem, então vamos aqui para as concepções de Constituição e vamos começar com a concepção. São quatro, como eu falei, né? Concepção sociológica, política, normativa e depois vem a cultural. Mas aí vamos ver de maneira detalhada, devagarinho, as quatro concepções que cada autor ou cada grupo de autores defende. Então, temos aqui a primeira concepção, que é a concepção sociológica. Vocês vão observar que cada concepção dessas vai levar em consideração um aspecto específico. Então, quando se fala da concepção sociológica, vai se levar em consideração aspectos sociais, aspectos sociológicos. Aí vai ser o principal foco desse autor. O principal representante dessa concepção foi esse autor chamado Ferdinand Lassalle. Aí está a foto dele, ou uma reprodução da época, né, que ainda era século XIX, era mais raro você ter uma foto, não estávamos na era das fotos instantâneas como hoje, então aí foi uma forma, né, de lembrar do Ferdinand Lassalle. Então, Ferdinand Lassalle, que viveu ali entre 1825 e 1864, foi o autor, o principal defensor dessa concepção. Foi a primeira concepção que foi definida, foi defendida no direito constitucional. O Ferdinand Lassalle, ele nasceu num país também que não existe mais, que era a Prússia, o Reino da Prússia, que depois virou ali a Alemanha, Polônia, Hungria, Áustria, aqueles países ali mais do centro da Europa. Então, o Ferdinand Lassalle era prussiano, então ele viveu lá na Prússia e ele desenvolveu um trabalho e uma teoria voltada para esses aspectos sociais e defendeu ali muitas vezes sindicatos e tudo mais. O Ferdinand Lassalle era contemporâneo do Marx e do Engels e ele chegou a ter alguns momentos ali de contato com o Karl Marx. Porém, os dois acabaram seguindo caminhos diferentes. Então, Ferdinand Lassalle não é um autor marxista, né? Ele teve alguns momentos de proximidade, vocês vão observar até que tem alguns aspectos do Lassalle que se aproximam de visões do Marx, mas ele não era marxista, até, né, os dois tinham visões bem distintas em determinados momentos, principalmente aí já nesse período em que o Lassalle desenvolveu essa teoria que a gente vai ver aqui, certo? Mas, de certa forma, houve esses pontos de contato e o Lassalle também criou sua teoria com base nessa questão sociológica, de se levar em consideração os aspectos sociológicos e sociais, principalmente. Bom, a obra principal aqui que a gente vai estudar, né, que vamos, claro, ver trechos apenas, não vai dar para ver tudo com detalhes, mas aí eu vou abordar os principais pontos dessa obra. O Lassalle escreveu, na verdade, aqui não é uma obra escrita, né, da maneira que se escreve hoje, com edição e tudo mais. Na verdade, aqui o que houve foram discursos que o Lassalle proferia quando ele ia lá para os sindicatos e tal, e depois esses discursos foram juntados e formaram esse livro. No título original, esse título do livro vinha com a pergunta: o que é a Constituição? Inclusive, nas primeiras edições que foram traduzidas aqui para o português no Brasil, esse era o título. Mas hoje, né, as obras mais recentes, as edições mais recentes, como essa que está aí, né, no slide, tem um nome um pouquinho diferente. O título hoje é A Essência da Constituição. Certo? Vocês já estão mais ou menos acostumados com isso quando vem filmes, séries, porque geralmente o nome original, né, que está lá no original em inglês, o alemão, o espanhol, quase sempre está no nome diferente em português, né? Só que às vezes eles exageram lá
na tradução, na tentativa de adaptação do título, e ficam algumas coisas nada a ver. Mas, nesse caso, aí vocês vão perceber que, apesar do nome ter mudado, né, do título aqui no Brasil, mas o que o La Salle procurou mesmo no livro foi encontrar essa essência da Constituição. Na visão dele, conseguiu, né? E aí a gente vai ver aqui no decorrer da explicação qual seria essa essência da Constituição. Então, acabou que o título não ficou inadequado, ele ficou legal em relação à proposta do La Salle nesses discursos que formaram esse livro. Primeiramente, o La Salle vai... Né, a ideia geral dessa obra, da essência da Constituição, é de que a Constituição é o resultado das forças sociais. Então, na visão do La Salle, de maneira geral, a Constituição de um país ela deve ser vista como o resultado das forças sociais. E eu até falei um negócio aqui que eu não deveria, deve ser. Porque aqui vai haver um embate entre a questão sociológica e a questão jurídico-normativa. E existe esse debate também, certamente lá com a professora Marília, no primeiro período vocês viram isso, essa discussão entre o ser e o dever ser, aquilo que deve ser e aquilo que realmente é. No caso aqui da concepção do La Salle, ele vai buscar aquilo que a Constituição é, ou aquilo que deveria ser, né? Mas ele não vai estar muito preocupado com a questão do dever ser, do normativo. Ele vai estar mais preocupado com aquilo que seria a ideia prática, né? As repercussões práticas dessa Constituição, a relação dessa Constituição com a sociedade. Então, ele está mais preocupado com o que realmente existe na sociedade, com o que realmente é, com o que realmente existe. Então, aqui, na visão do La Salle, o dever ser vai dar lugar ao ser. Isso vocês vão observar aqui na continuação da explicação. Então, em primeiro lugar, o La Salle defendia que a Constituição seria o resultado das forças sociais. Vamos ver, então, o que o La Salle queria dizer com relação a isso. E só o lembrete, né, que eu pedi para o Alisson falar isso no minicurso, porque eu já sabia que eu ia falar desse assunto essa semana, e vocês viram que apareceu lá o José Maria La Salle, naquele minicurso, né? Então, não confundam, tá? Esse Ferdinand La Salle é o nosso aqui do Direito Constitucional, e o José Maria La Salle é aquele outro lá que apareceu no minicurso especificamente, certo? Então, são dois La Salle na história. Esse nosso é o mais antigo e é o que realmente estava mais preocupado com a história, né, de se definir uma Constituição, de se ter uma ideia geral sobre a Constituição. Então, aumenta um pouquinho, mano. Então, aqui nós temos o seguinte. Quando o La Salle vai procurar essa definição da Constituição, ele vai dizer o seguinte: o fundamento sociológico das constituições consiste na soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade. Ou seja, a Constituição real para o La Salle corresponde aos fatores reais de poder. Então, a palavra-chave que se utiliza aqui, né, que o La Salle utiliza no seu livro, na sua obra, nos seus discursos, é essa: fatores reais de poder. Então, na visão do La Salle, a Constituição seria sempre a soma dos fatores reais do poder que regem uma determinada sociedade. Então, uma Constituição que se preze num determinado país, ela, para poder ser considerada como tal, ela precisa ser o resultado dessa soma desses fatores reais do poder, certo? Então, a Constituição verdadeira, a Constituição real, para o Ferdinand La Salle, seria essa que corresponde aos fatores reais do poder. Mas até agora eu tenho dito o que é a palavra, o que são os fatores reais, mas não chegamos a ver o que são esses fatores. Então, agora, na sequência, a gente vai ver, para o Ferdinand La Salle, o que seriam esses fatores reais do poder. Então, vão gravando isso, né? A Constituição seria, de início, o resultado das forças sociais. A partir daí, então, o La Salle começa a aprofundar um pouco mais o que seria isso, e aí ele vai começando a dizer, olha, o fundamento sociológico das constituições é a soma dos fatores reais do poder que vão reger uma determinada sociedade. E na visão do La Salle, então, a Constituição é o resultado dessa soma dos fatores reais de poder. Para a gente entender melhor isso, precisamos saber o que são os fatores reais de poder. Tá aí a pergunta: e o que são os fatores reais de poder?
Então, vamos mais além, vamos nos aprofundar mais nessa ideia do Ferdinand Lassalle. Os fatores reais de poder dizem respeito às relações de interação entre os diferentes fatores sociais e as diferentes classes sociais. Então, agora a gente já começa a perceber, já começa a ver de maneira mais clara o que o Lassalle quer dizer quando ele menciona os fatores reais de poder. Então, os fatores reais de poder são relações de interação, certo? Porque o Lassalle está falando de sociedade. E sabemos que a sociedade é dinâmica, né? A sociedade é formada por milhares, milhões de pessoas em um país. E, claro, essas relações sociais são marcadas pelo dinamismo. Elas são dinâmicas, porque somos pessoas que estamos sempre em movimento, em constante evolução, assim esperamos, no mundo ideal, que sempre evoluamos, né? Que a gente sempre esteja evoluindo. Então, nessas relações de interação dinâmicas, a gente vai observar que existem fatores sociais e classes sociais. Fatores sociais de diferentes origens e classes sociais também bastante diferentes. Então, a gente já sabe mais ou menos o que são os fatores reais de poder agora, né? Os fatores reais de poder são essa interação entre os fatores sociais e as classes sociais. Agora a gente precisa saber o que são esses fatores sociais, ou quem são, ou o que representam, e quais são essas classes sociais. Claro que aqui a análise do Lassalle, precisamos lembrar disso sempre, a análise do Lassalle foi feita no século XIX. No século XIX, a sociedade do país dele, da Prússia, era completamente diferente das sociedades hoje do século XXI. Então, vão haver algumas semelhanças, claro, né? Mas há também algumas diferenças marcantes, como a gente vai ver aí na sequência. Então, o que são esses fatores sociais e o que são as classes sociais? Vamos ver agora. Então, os fatores sociais são diferentes, né? São de diferentes origens. Então, a gente pode encontrar fatores sociais como fatos sociais, fatos políticos, fatos econômicos, fatos religiosos, fatos jurídicos, entre outros. Mas o Lassalle vai aqui dar uma prevalência maior aos fatos sociais, já que o foco da pesquisa dele, né, dos discursos dele, é a questão sociológica. Então, esses fatores todos vão influenciar na feitura de uma Constituição, na elaboração de uma Constituição. Esses fatores todos devem estar contidos numa Constituição. Mas, claro, os fatos sociais são os mais importantes, na visão do Lassalle, certo? Então, fatos sociais, aqui são diferentes fatos que vão aparecer ali. Cada sociedade tem sua realidade. E, dessa maneira, cada sociedade tem seus diferentes fatos sociais. Fatos políticos, isso depende muito da realidade política de cada país. Por exemplo, se ali temos uma democracia ou se temos uma ditadura. No caso dos fatos sociais, voltando, né, só para deixar mais claro, a gente pode, por exemplo, levar em consideração sociedades que sejam mais iguais, que não tenham tantos níveis de desigualdade, que não sejam tão desiguais. Ou seja, que a distância entre o mais rico e o mais pobre não seja tão grande. Existem sociedades assim, mundo afora. São cada vez mais raras, mas existem, né? Em compensação, você pode ter sociedades extremamente desiguais, como é o caso da brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E arrisco a dizer que a gente aqui não tem nem desigualdade, a gente tem um abismo que separa os super ricos, que são a minoria, poucas famílias, dos milhões e milhões de pessoas pobres que estão aí hoje voltando ao mapa da fome e que estão disputando pedaços de osso para poder comer. Em pleno 2021, no Brasil está acontecendo isso. Então, claro que uma sociedade mais desigual, como é o caso da brasileira, vai ter mais dificuldades de ter uma Constituição aí mais democrática, porque a desigualdade também reflete nos níveis de democracia. Como é que você quer ter uma democracia forte se você tem uma distância gigantesca entre a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre? Quando você tem a maioria da população brasileira dependendo de auxílios ou ganhando salário mínimo. E mais, numa situação de insegurança alimentar. Sabe o que tem para comer agora, na próxima refeição, se já jantou ou se vai jantar daqui a pouco, mas não sabe o que terá amanhã ou na próxima semana. Como viver desse jeito? Como ter saúde mental?
num país desse? É complicado, principalmente para essas pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, sem saber o que vão comer na próxima semana ou amanhã mesmo, certo? É a realidade de milhões de brasileiros. Então, claro que num país como o nosso, é mais difícil de você ter uma democracia forte do que num país que não tenha tantas desigualdades, evidentemente. O La Salle já levava isso em consideração no século XIX. Claro que ele não falou do Brasil, mas ele levava em consideração isso. Os fatos políticos, a questão de democracia, ditadura, econômicos, uma economia forte, estável, com inflação baixa, com acesso da maioria das pessoas a dinheiro, a salário, a bens, ou sociedades que têm ali uma economia descontrolada, com alta inflação, com perda de poder de compra da população. Isso reflete também na Constituição. Fatos religiosos. Aí entramos na distinção maior que existe entre uma mais geral, né? Entre países que são laicos, ou seja, não têm uma religião oficial, e países que têm uma religião oficial. Isso faz diferença. Porque se você tem um país laico, você vai garantir a todas as manifestações religiosas os mesmos direitos e também, claro, os mesmos deveres, né? A liberdade religiosa é ampla e vai ser garantida para todos. Agora, se você tem um país que tem ali uma religião oficial, logicamente que as pessoas que seguem essa religião serão privilegiadas. E as pessoas que não seguem aquela religião serão perseguidas, porque existe uma religião básica e as outras são ali, vão ficar sempre vulneráveis às vontades do governante, às vontades dessas pessoas que estão exercendo a religião que seria a oficial do país. Fatores jurídicos. Isso influencia também, claro, né? As formas pelas quais vai se criar uma Constituição, os fatos jurídicos relevantes ali, quais são as principais posições adotadas pelos tribunais. Isso, claro, que vai ser levado em consideração para se fazer uma Constituição. Mas, logicamente, que o La Salle vai levar em consideração esses fatores todos, mas sempre dando maior importância para os fatos sociais. Então, tudo isso, na visão do La Salle, corresponde ao que se chama de fatores sociais, certo? Isso é um dos elementos que compõem os fatores reais de poder, na soma, né? Esse é um dos elementos. O outro elemento são as classes sociais, que também são variadas. E, claro, variam de país para país. Mas vocês vão observar que aí o La Salle monta essas classes sociais com base no modelo da Prússia, do século XIX. Então, vai aparecer aí um monte de classes sociais que a gente não fala mais hoje, né? E, claro, vão faltar outras, logicamente, porque ali no século XIX não se falava ainda nas pessoas miseráveis. Elas eram completamente excluídas. No máximo, apareciam como vagabundos, as pessoas que iam ser presas ou iam ser submetidas a um reformatório para poder ter condições de trabalhar. Trabalhar, claro, em regime escravo ou semi-escravo, logicamente, né? Então, os miseráveis eram uma massa de manobra só para que os mais ricos pudessem ganhar ainda mais dinheiro em cima deles. Então, as classes sociais aqui, o La Salle vai fazer essa diferenciação, mas vocês vão perceber o caráter sociológico e a defesa dos trabalhadores quando a gente vai analisar as últimas classes sociais, porque ele vai dar uma importância especial para determinadas classes sociais aqui, certo? Que elas devem ser mais ouvidas do que as outras, quando se fala em interações entre essas classes sociais. Então, quais seriam as classes sociais na visão do La Salle, na teoria dele? Monarquia, porque a Prússia era um reinado, né, era um império, então ele, claro, estava falando do rei, mas aqui, claro, pode ser o presidente da República, pode ser presidente, primeiro-ministro, a depender do regime, né, do sistema de governo adotado. Então, monarquia, mas pode ser aí presidente, pode ser o primeiro-ministro. A aristocracia, que seria, então, a classe mais nobre, né, a classe que tem ali mais dinheiro, mais endinheirada, seriam os ricos de hoje. A grande burguesia, que seriam aí a classe empresarial, vamos dizer hoje, né? Seriam os empresários da indústria, dos serviços, do comércio, os grandes agricultores, os grandes fazendeiros também seriam aí, né, esses membros da grande burguesia. Mas o La Salle leva em consideração as classes sociais mais populares da época dele. Então, ele vai falar mais do seguinte, em especial, a pequena burguesia, que seriam aí os pequenos empresários,
do comércio, dos serviços, da indústria, os pequenos agricultores e os operários, que ele não ia esquecer deles, já que o La Salle passou boa parte da sua vida entrando ali na composição dos sindicatos, falando para os trabalhadores. Então, jamais ele ia esquecer dos operários, dos trabalhadores. Então, na visão do La Salle, a voz dos trabalhadores e dos pequenos produtores deveria ser mais ouvida do que a dos mais ricos. Mas, claro, isso era uma ilusão. Se a gente está em 2021 e a voz dos mais pobres, dos trabalhadores e dos pequenos empresários não é ouvida, imagina lá no século XIX. Lógico que não era, né? Então, era um sonho do La Salle que não se tornou realidade. Até hoje, não se tornou realidade, sabemos muito bem disso. 1% governa os 99%. Economicamente falando, é assim que funciona, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Sabemos muito bem disso. Então, essas seriam as classes sociais. E elas também estão em constante interação, porque desde a monarquia, o presidente, o governo, até os mais ricos e os mais pobres, todos estão envolvidos aí. E, claro, dá para sentir falta, porque ele só vai até os trabalhadores, então ele não fala dos desempregados, dos desalentados, dos mais pobres, dos miseráveis. Ele não chega a falar disso porque no século XIX ainda não se discutia tanto essa situação dos excluídos. Isso vai aparecer mais no século XX para cá, né? Então, temos essa interação entre as diferentes classes sociais, temos essa interação das classes sociais com os fatores sociais, e é isso que vai corresponder aos fatores reais de poder. Então, quando La Salle diz, ou dizia, que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder, ele estava querendo dizer que a Constituição é a soma de tudo isso aí, toda essa interação entre os diferentes fatores sociais e as diferentes classes sociais seria a composição da Constituição. E aí vocês já começam a perceber que a Constituição do La Salle é meio que diferente, né? Pode até, de maneira ainda um pouco equivocada, você associar esse modelo com a Constituição costumeira, mas não era o caso, porque o La Salle estava na Europa continental e sabemos que na Europa continental todos os países adotam o modelo da Constituição escrita. O que o La Salle queria dizer com isso, e a gente vai ver isso melhor agora na sequência, é que a Constituição tem que ser escrita, mas ela, o texto escrito, tem que corresponder exatamente ao que existe e é praticado naquela sociedade. Por isso que ele vai defender o ser e não o dever ser, certo? Por conta disso, porque na visão dele, são esses fatores sociais, são essas classes sociais em constante interação que vão compor a Constituição escrita. E a Constituição escrita, por esse motivo, tem que ser igualzinha, tem que corresponder exatamente ao que é, o que são os fatores sociais e as classes sociais nessa relação de interação, certo? Então, levando-se em consideração isso, para o La Salle, existem dois tipos de Constituição, certo? Então, existem dois tipos de Constituição. A primeira, ele vai chamar de Constituição real e efetiva. Essa é a Constituição mais importante para o La Salle, porque essa é a que vimos até agora, é a que corresponde aos fatores reais do poder. Então, a Constituição real e efetiva é a Constituição que traz essa ideia da soma dos fatores reais de poder. Então, essa é a Constituição de verdade para o La Salle, certo? A segunda espécie vai existir, claro, ser válida, eficaz, mas ela depende da primeira. Vamos ver por quê. A segunda, então, é a Constituição jurídica e escrita. Lembrem disso. La Salle não defendia a Constituição costumeira. Ele defendia uma Constituição escrita. Mas a Constituição escrita dele era um pouquinho diferente, ou tinha que ser. Por quê? Porque a Constituição escrita, na visão do La Salle, deve corresponder exatamente ao que é a Constituição real e efetiva, sob pena de se transformar em mera folha de papel. Então, na visão do La Salle, a Constituição escrita tem que ser igual à Constituição real e efetiva. Não dá nem para ser o espelho, porque o espelho, às vezes, é a imagem invertida. Então, não dá. Tem que ser a cópia mesmo. Então, a Constituição escrita tem que corresponder exatamente, tem que ser igualzinha ao que é a Constituição real e efetiva na realidade dos fatos, no mundo dos fatos, no mundo real. Se a Constituição escrita não for igual
a real e efetiva, ou seja, se a Constituição escrita não acompanhar essa interação entre os fatores reais do poder, entre os fatores sociais e as classes sociais, então ela não serve para nada. Por isso que o La Salle vai dizer que uma Constituição que não corresponda exatamente à real e efetiva, ela vai ser uma mera folha de papel. E a gente tem isso como herança do La Salle até hoje. Se você tiver paciência de assistir um dia uma audiência na Câmara dos Deputados ou do Senado, lá na TV Câmara, TV Senado, às vezes o debate ele vai ficar mais acalorado. E algumas pessoas vão tomar uma atitude mais drástica, que é de rasgar a Constituição, quando os seus direitos não estão sendo respeitados. Então, essa história de rasgar a Constituição é uma herança do La Salle, porque o La Salle dizia, olha, se a Constituição escrita não for igual à Constituição real e efetiva, ela não serve para nada. É uma mera folha de papel. Você pode rasgar e jogar fora, porque ela não vai servir. Então, quando alguém toma essa atitude e rasga a Constituição, está reproduzindo uma herança deixada pelo La Salle, né? Porque o La Salle defendia isso, que a Constituição tinha que ser exatamente igual ao que correspondem os fatores sociais e as classes sociais daquele país, em constante interação. Se isso não acontecer, então é a Constituição que tem que se adequar à sociedade, ela tem que mudar. Então, ela é uma mera folha de papel até que ela se adeque ao que a sociedade é, de fato. Certo? Então, percebam que o La Salle dava uma maior importância à Constituição real e efetiva, à realidade dos fatos, ao ser. Em compensação, o dever ser, a norma jurídica, ela sempre deveria estar dependendo do que é, do que existe de fato naquela sociedade. Então, para o La Salle, existiriam esses dois tipos de Constituição. A escrita é a Constituição realmente, né, do direito, mas a Constituição real e efetiva seria mais importante do que a do direito, na visão do La Salle. Então, ele acaba dando mais importância para os aspectos sociológicos até do que para os aspectos jurídicos. E é isso que vai levar a ele ser criticado pelos autores aqui do direito constitucional. Quase todos, né? Mas antes de chegar nas críticas, né, deixa eu só ler esse trechinho aqui do livro do La Salle, da Essência da Constituição. Então, esse trechinho aqui mostra mais ou menos a ideia que eu falei para vocês até agora, certo? Isso está na página 33 do livro A Essência da Constituição. Deixa eu só tomar um gole de água aqui para poder continuar lendo. Então, segundo La Salle, quando podemos dizer que uma Constituição escrita é boa e duradoura. Então, a pergunta que ele faz: quando podemos dizer que uma Constituição escrita é boa e duradoura? A resposta é clara e parte, logicamente, de quanto temos exposto. Quando essa Constituição escrita corresponder à Constituição real e tiver suas raízes nos fatores reais do poder que regem o país. Então, vejam como La Salle dava essa importância para os fatores reais do poder e como ele falava de como seria a Constituição escrita ideal. Onde a Constituição escrita não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia, menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país. Então, veja que o La Salle colocava a Constituição escrita como dependente da real. Para que a Constituição escrita tivesse valor, para que ela fosse forte, ela precisaria estar de acordo com a realidade do país, com essas forças vitais. Se não estivesse, então haveria um conflito. E quem deveria ceder, na visão do La Salle, não seria a sociedade, mas a Constituição. Então seria ela que sucumbiria, ou seja, seria a Constituição que deveria sair de cena. Deveria, então, ser feita outra Constituição que se adequasse à sociedade. Então, aqui fica muito claro que, para o La Salle, não é a Constituição que deve fazer com que a sociedade se adeque a ela, mas o contrário. É a Constituição que deve se adequar à sociedade, sob pena dela não ter valor, sob pena dela ser fraca e não conseguir continuar existindo, certo? Diante disso, encerrando essa primeira parte aqui do La Salle, nessa primeira concepção, vem a crítica.
E aqui as críticas vão sempre se repetir e sempre vai haver essa análise da doutrina em geral, dizendo que as teorias são reducionistas, ou seja, reduzem a análise do fenômeno Constituição a apenas um de seus aspectos. Apesar de que o La Salle fez essa análise ampla da Constituição, principalmente em relação aos fatores reais de poder, a crítica feita principal aqui ao La Salle é isso, o caráter reducionista. Por quê? Em virtude do apego excessivo às origens fáticas da Constituição, desconsiderando a complexidade relacionada aos diversos aspectos que fundamentam a existência de uma Constituição. Então, como a gente vai ver na sequência, não é só fator social que vai criar uma Constituição. Tem outros fatores importantes que vão determinar a existência de uma Constituição. Então, os fatores sociais são importantes? São. A questão sociológica é importante? Não há dúvida que sim, que é importante. Mas não é o único fator que leva à criação de uma Constituição. Existem outros fatores que vão ser determinantes para criar a Constituição. Então, o La Salle está errado? Não, não está errado. Mas ele está incompleto, né? Porque na visão dele, na época, era o máximo que ele podia chegar. Depois, claro, outros autores vão chegar mais longe. Então, por isso que eu disse, olha, não descarte, né, o La Salle, não jogue fora, que a gente vai precisar dele, certo? Então, ele não está errado, ele está apenas incompleto. A visão dele não está errada, ela está incompleta. Para a gente completar isso, vamos precisar de mais autores e mais argumentos. É isso que a gente vai fazer na sequência e, claro, na aula da semana que vem. Até aqui, conseguiram compreender a teoria do La Salle, a concepção sociológica do Ferdinand La Salle? Me digam aí. Não. O professor, só uma dúvida. Esse material vai estar no portal? Sim. Como amanhã é feriado, segunda-feira já vai estar lá. Tranquilo, obrigado. Nada. Mas é sério mesmo, professor, é muita informação, entendeu? Eu sei que é o seu... Cala a boca, pô. Oxi. Alberino, que bom que eu estava achando que era só eu, porque não estava muito ligado, que estava meio perdido. Isso aqui tem que ser visto com mais de uma leitura, né? Eu vou passando aqui o conteúdo. Peraí, professor, peraí, deixa eu fazer minha conclusão. O que acontece? Você perguntou como era que estava a situação. Estou falando por mim, e eu acredito que tem alguns outros alunos que tenham também, mas cada um tem sua boca, que ninguém é criança aqui, não. O caso é o seguinte, nada pessoal, mas assim, como você é ligado em 230, as informações saem muito rápidas. Eu, Alberino, eu não consigo captar suas informações. Alguns alunos estão tendo a mesma dificuldade, porém não falam, problema em cada um, tá? Agora sim, se der para dar uma reduzida no 230, cair pelo menos para uns 180, dá para segurar a carga, tá? Agora, o assunto, a gente sabe que existe, a gente sabe que a gente precisa estudar, não é só a sua aula, a gente sabe muito bem disso. Agora, tente dar uma reduzida de pelo menos para uns 180. Vamos sair da sexta marcha para a quinta. Não? Pelo menos, para poder ver se a coisa dá uma engrenada, viu? Tá certo. Mas, parabéns aí mais uma vez pela aula. Ok. E aí, pessoal, qual foi o aspecto aqui da teoria do La Salle que não foi compreendido? Deu para entender o que são os fatores reais do poder? E o que não foi possível entender dos fatores reais do poder? Professor, vou falar por mim. Eu não venho acompanhando o seu raciocínio desde a primeira aula, como eu sempre venho falando aqui. Entendeu? Agora, visto que, como o senhor deixa no YouTube gravado, então, no final de semana, eu vou tirar para ir lá estudar. Estou sendo bem sincero, mas acompanhar o seu raciocínio eu não estou acompanhando. Uhum. Aí tem que realmente, por isso que é importante pegar lá as aulas depois e rever, porque vai ser a oportunidade de pegar o assunto e ver e rever mais vezes, porque esses assuntos, essa parte mais teórica, realmente ela leva mais tempo para compreender, né? É normal isso acontecer, né? E ainda tem a questão, né? Porque como não estamos aqui, a gente está ao vivo, né? Mas não estamos um de frente para o outro presencialmente. Então a aula remota ela tem também essa dificuldade adicional. Isso é natural acontecer, né? Então,
Agora também eu preciso saber, aí é o que eu estou sabendo agora, né? Das dificuldades de vocês. Porque se eu não sei a dificuldade, aí realmente não tem como ir muito, né? Como saber o que vocês estão sentindo. Aí foi o que o Eduardo falou agora aqui, né? É abstrato, realmente. Aqui é teoria. É a parte mais teórica. Então, na teoria, realmente não vai ter espaço aqui para eu colocar. Eu estou colocando vários exemplos, inclusive. Né? Mas eu posso faltou a ponta. só complementar? Sim, diga. Só para complementar aqui rapidinho, é porque assim, eu vejo também que assim, eu já tive um contato com o direito constitucional um pouquinho estudando para alguns concursos, né? Então, alguns concursos já puxavam teoria da Constituição. Eu já vi algumas vezes o assunto. Mas assim, para quem ainda não viu o que é a Constituição, como que ela é feita, enfim, a finalidade dela e tudo mais, que não tem nenhuma definição do que é Constituição, fica um pouquinho complexo de entender que está falando do sentido sociológico e tal. Mas eu acho que também é um pouco da primeira impressão, né? É um pouco da primeira impressão. Só que aí a primeira impressão, aí quando tá passando um pouco rápido, aí o pessoal tá ficando um pouquinho que meio que o barco andou e a gente caiu na água, entendeu? Mas é isso que o pessoal falou aí, entendeu? Mas eu acho que é porque ainda não tem um conceito formado de Constituição pra gente, entendeu? Eu acho que seja isso também. Por isso que é importante, como eu estou dizendo sempre, não ficar só aqui preso na aula e ficar estudando em casa. Porque aí quando você está estudando, está lendo, você está também conseguindo absorver melhor. Então, pegar as aulas aqui, assistir, ver de novo lá no YouTube e estudar em casa. Não deixa o assunto acumular, porque se você não está acompanhando agora, não vai conseguir acompanhar mais à frente. E vem mais concepções por aí, são 4. Vem mais coisa, né, que são a história das constituições, supremacia. Então, esse assunto ele é bem teórico. Eu já tinha dito a vocês desde o início. Então, é importante ter todo esse... Né, fazer toda essa estrutura, essa logística. Minha mãozinha ali, pedindo a vez, minha mãozinha ali. Só concluir. Então, é importante ter essa questão também, do lado de vocês, de ter esse estudo, esse compromisso, de estar sempre, no tempinho que vocês estiverem livre, de estarem pegando esse assunto e olhando. Porque aí vocês vão ter a oportunidade de rever no livro, né, no resumo e tal, e de tirar as dúvidas aqui comigo. Tem os monitores também que vão ajudar vocês, então é importante isso, né? Então, essa é a questão. Sobre a velocidade, aí agora eu estou sabendo, né? Agora eu vou mais lento, mas eu não estava sabendo ainda. Então, essa é a ideia, basicamente, né? Fábio. Mas é justamente isso, gente, que eu falei. A gente não pode pegar simplesmente, tá ouvindo o professor no 230, porque ele está acostumado, é o jeito dele, entendeu? Não é que ele seja um mau professor, ele está ensinando, todo mundo sabe que ele ensina bem. Agora, sim, ele está acelerado, pelo menos para mim, pelo menos para muita gente na turma. Agora, se ficar todo mundo calado e ninguém falar, ele vai continuar 230, 40, 50, daqui a pouco ele está a 300 e para desacelerar vai ser complicado. Então, tem que pegar e conversar com o professor no começo, não pode deixar para o final, não. Entendeu? Eu falo. Ela aqui fala, a Ana fala, mas tem 50 pessoas na turma. Se só 3 falam, o professor nada. Esses 3 aí tá só de conversinha e não tá querendo estudar. Mas o resto da turma, se pronuncie. O momento é agora, o professor acabou de dizer. Entendeu? Se pronuncie, porque se não pronunciar, o couro come e pronto. Aí na hora da prova vai fazer feito o aluno aí, que tá 2, 3 vezes sem conseguir passar na disciplina, entendeu? Porque não conseguiu captar. Beleza? Vamos à luta, viu? Que eu não tomei café da manhã, não almocei, comi agora há pouco de 8 horas, mas estou aqui no batente, viu? Vamos à luta. Beleza. Falta menos de 1 minuto, então já é o final da aula de hoje. Então, peguem essa aula depois, deem uma estudada e a gente continua na próxima semana. Bom feriado, a gente se vê terça. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite.